Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui na TV Evangelizar a mais um Fé na Vida. Que alegria estarmos juntos nesse dia para conversarmos. E claro, aqui pela TV Evangelizar, mais de 1.300 cidades em todo o Brasil nos acompanhando, além das nossas redes sociais, nosso canal do YouTube, para você realmente acompanhar o nosso programa de hoje. E o nosso programa está maravilhoso. Nós vamos falar hoje sobre as mídias sociais. Como evangelizar através dessas mídias sociais. E claro, vamos receber convidados especiais também para o nosso programa de hoje. E eu quero apresentar, já no início do programa, os nossos convidados musicais. Cris, pela primeira vez com a gente também aqui. Seja bem-vinda, boa tarde. Boa tarde. E você representando a nossa juventude. Sim, hoje aqui também. Com certeza, e eu vou estar aqui acompanhando todo mundo, né? Boa tarde, pessoal de casa. Estarei aqui acompanhando pelas mídias sociais. Podem mandar seus comentários, as suas perguntas, dúvidas, né? Exatamente. Que a gente vai estar aqui para estar respondendo e para estar acompanhando todo mundo. Os nossos convidados irão nos ajudar. Então vamos, já que o tema de hoje são as mídias sociais, então você deve interagir com a gente. Queremos a sua participação. E a Cris, durante todo o programa de hoje, ela vai atualizar as suas participações pelo nosso canal do YouTube. Isso, pelo YouTube, pelo Facebook, por todas as redes sociais. Tá certo. Obrigado pela tua presença. João, mais uma vez com a gente também, muito obrigado por você estar conosco nesse programa. Então, para quem está acompanhando, antes de começarmos a receber os nossos convidados, eu quero que você comece com uma música bem animada para essa juventude que está aí acompanhando, para os jovens de 10, 12, 15, para os jovens assim como eu e alguns convidados de hoje também, jovens há mais tempo, como eu costumo dizer, para que a gente possa realmente sentir essa alegria e começar esse programa de forma muito animada. Vamos lá? O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. Eu sei, não vale a pena tanta grana, poder, fama, pois isso tudo aqui vou deixar. E sei que lá no céu só chega aquele que na terra seus bens soube compartilhar. Por isso todo dia, dia a dia, cada hora eu sei, com Deus eu posso contar. E a cada passo certo que eu der aqui na terra, mais perto dele eu vou ficar. Todo mundo cantando, vai! O meu lugar é o céu, é lá que nós queremos morar. é lá que eu quero morar. Eu também, você. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. Ei, coisa boa demais. O nosso lugar é o céu e nós queremos alcançar o céu, mas para isso precisamos participar e fazer a nossa vida melhor aqui. E acima de tudo, fazermos o bem sem olhar a quem. Vamos fazer a caridade todos os dias de nossas vidas. Também é uma forma de evangelizar. E acima de tudo, evangelizarmos não apenas com palavras, mas acima de tudo com o nosso exemplo. Que sejamos verdadeiros evangelhos vivos para o outro. E hoje no nosso programa a gente vai tratar desses temas da evangelização através das mídias sociais. Nós vivemos aí um tempo da pandemia, estamos vivendo ainda. E aproveitou-se muito, principalmente, as redes sociais para a evangelização. Inclusive padres, religiosos, freiras, os jovens, os leigos, todo mundo aproveitando as redes sociais para a evangelização. E eu quero chamar aqui um convidado especial, nosso primeiro convidado de hoje. Ele que é professor, ele que é mestre, ele que é doutor em teologia, professor Diogo Pessotto. Seja bem-vindo, que alegria tê-lo aqui no nosso programa de hoje para tratarmos desses assuntos. Boa tarde, Diácono, é uma alegria estar aqui contigo e com as pessoas que estão nos acompanhando em casa. Por favor, fique à vontade. A nossa casa é a sua casa no dia de hoje. E você que está aí em casa também vai poder participar com a gente em nossas redes sociais. É muito importante, né? A sua participação,
as suas dúvidas também, você pode tirar aqui com a gente, né? Então, você pode participar através das nossas redes sociais, como você está vendo aí, participe com a gente, né? E antes de começar o nosso bate-papo com o Diogo aqui também, eu quero chamar a sua atenção para essa tela que nós vamos mostrar para vocês aí agora, que é essas lives, né? Lives religiosas batem recordes na pandemia, com a ajuda de padres, de cantores. O Facebook, inclusive, tem essa matéria, né? Foi uma matéria, inclusive, do dia 8 de maio de 2020, que era o início da pandemia aqui no nosso país, né? E Facebook teve semana com mais transmissões em páginas espirituais no YouTube, há picos de buscas por missas e cultos, podcasts, mostra que shows estão sendo tomados por pop cristão, né? Então, relembro que essa matéria aí foi do dia 8 de maio do ano de 2020. Então, para você ver como foi utilizado, né, as redes sociais aí para evangelizar. Professor, uma maneira, né, da igreja, inclusive, se reinventar nesse período, porque a palavra é essa também, né, se reinventar e manter todos nós, os fiéis, próximo de Deus durante esse isolamento que nós tivemos, porque para muita gente talvez pode ter sido até um pouco fácil, mas para muita gente, para a grande maioria que a gente ouve falar, não foi tão fácil assim. Aí eu lhe pergunto, será que foi uma boa ação? Será que conseguiu cumprir com essa missão de deixar todos nós, as pessoas, os fiéis mais próximos? Perfeito, diácono. Você sabe que de todo mal, Deus dá um jeito de tirar um bem, né? Você que está nos acompanhando em casa, sabendo o que eu estou falando, diante de uma situação de sofrimento, diante de uma situação difícil na vida, mesmo diante disso, Deus sempre dá um jeito de tirar um bem. E diante de um evento trágico como está sendo essa pandemia, algumas luzes surgiram. E uma delas, eu posso dizer que foi e continua sendo este reinventar-se da comunicação na igreja. A gente ainda está aprendendo a como se comunicar mais e melhor por meio do digital. E não só por meio do digital. Você sabe que ao longo da história a gente foi aprendendo que comunicação é assim, ó. Existe alguém que fala, existe uma mensagem e alguém que recebe, né? Como eu estou conversando contigo agora aqui. Mas quando a internet surgiu lá na década de 90, a coisa começou a mudar um pouco. Se eu perguntar para você que está em casa, que posta uma foto no Instagram ou posta uma frase no Facebook, depois de alguns minutos você volta lá para ver quantas pessoas curtiram, não é verdade? Ou se alguém comentou, não é isso? É verdade. O mais importante da comunicação, diácono, hoje não é ter alguém que fala uma mensagem, alguém que recebe essa mensagem, mas é o retorno daquilo que se diz, daquilo que se comunica. A gente quer ver o retorno. É verdade. Então, quando a gente diz que na pandemia a gente se reinventou, a gente está se reinventando, a gente está aprendendo que não basta dizer. E a igreja carrega a mensagem mais importante de todas, que é a pessoa de Jesus, né? Que pode transformar vidas. E quando a gente diz que a mensagem mais importante de todas, por que a gente não pode comunicá-la de um jeito que gere um retorno? Ou seja, que de fato essa mensagem ecoe nas pessoas. A gente não está tão preocupado só com a mensagem em si, ou com o que a gente fala. A gente está preocupado que de fato essa mensagem tenha eficácia na vida das pessoas. É uma mudança de paradigma, de mentalidade a respeito de como é comunicar a mensagem hoje do Evangelho. Agora, está se utilizando muito disso, como a gente percebe. Mas como a igreja hoje, utilizando-se desses meios, dessas ferramentas todas, não deixar como que isso se transforme de uma forma repetitiva, cansativa? Isso pode acontecer também, não pode? Pode. Há 3 pontos aqui importantes que a gente precisa refletir de maneira breve. O primeiro deles, o advento da internet, o mundo digital. Dizem que a pandemia comprimiu 10 anos em 2 anos. A gente está vivendo hoje talvez o que viveríamos só em 2030. Isso é talvez uma espécie de previsão. Isso não vai acabar com as relações presenciais. Quer dizer, a gente faz comunhão com pessoas, ainda que a internet seja esse espaço amplo. Então a primeira coisa é essa, é a gente entender que não há propriamente uma divisão das coisas. Existe um mundo virtual, um mundo digital e um mundo real. Quer dizer, nós vivemos num único mundo. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, respondendo à tua questão sobre não ser repetitivo, é o fato de que todo conteúdo digital, ele precisa gerar um valor para alguém. Antes de sair de casa, eu estava conversando com a minha esposa e ela me dizia, partilhava comigo uma reportagem dizendo que hoje, em média, cada pessoa demora 1 segundo
para dizer se um post que ela viu na internet, numa rede social ou num site é relevante para ela. Um segundo. Então, se a mensagem do Evangelho, se a mensagem que a igreja porta não for relevante a ponto de cativar alguém por pelo menos um segundo, então a gente vai estar sendo repetitivo, a gente vai estar chovendo no molhado, a gente não vai estar sendo relevante. Essa é a segunda coisa. E um terceiro ponto importante é dizer que tudo aquilo que a igreja faz, e algumas comunidades foram obrigadas a fazer, diácono, transmissão de celebrações eucarísticas, Verdade. lives e assim por diante, quer dizer, a gente precisa entender que não basta simplesmente transmitir na internet aquilo que nós já fazemos no presencial. E isso é muito importante, porque senão a gente diz assim, então vamos transmitir as missas e está tudo certo. Quer dizer, na verdade não é isso, é gerar um conteúdo que atinja as diferentes realidades das pessoas. Vale dizer que hoje uma pessoa que tem 5 mil amigos no Facebook, caramba, eu posso atingir 5 mil pessoas, mas são 5 mil pessoas diferentes. Então não basta simplesmente traduzir para a internet aquilo que eu realizo no presencial, aquilo que eu realizo no relacionamento presencial, mas eu preciso entender que é um ambiente específico, em que as pessoas vão passando o dedo no seu celular, e para ela basta um segundo. Se nesse um segundo a gente não conseguir ser relevante como igreja, pode ser que demore um pouco, né, diácono, para a gente entender o que é isso, mas eu acho que a gente está no caminho. E como não cair nesse comodismo só do digital? Principalmente a gente ainda está vivendo essa pandemia, óbvio, né? A gente está vivendo, mas e depois desse evento agora? Como continuar evangelizando nos meios digitais, mas também não ficar só nessa questão que eu vejo, professor, dessa questão apenas do digital, que é de suma importância. Você tocou num ponto importante, que já pensou se não tivéssemos o meio digital, se não tivéssemos a TV Evangelizar, por exemplo, para transmitir as missas, as nossas redes sociais, seria difícil. Mas e hoje, agora que a gente aos poucos estamos vencendo esta batalha? Essa tua pergunta é muito interessante, porque quando a gente vai às comunidades paroquiais, ministrar um encontro, ministrar uma formação, mesmo em sala de aula, né? A gente esteve junto lá no Instituto Discípulos de Emaús. Veja só que coisa... Fazendo um adendo então, eu tive a alegria, gente, de ter essa pessoa aqui como meu professor durante a minha formação diaconal. Então, eu esqueci de falar isso no início, mas estivemos juntos, graças a Deus, né? Falamos vários temas, cristologia, tratamos eclesiologia e tudo mais. Mas olha só que legal, quando a gente está quando a gente está nesses espaços reflexivos, a gente ouve das pessoas essa queixa. Mas e agora? Como vai ser? A gente não vai voltar ao normal, a gente não vai voltar ao passado. Quer dizer, e nem será um novo normal, porque as coisas mudam a cada instante. Então, como eventualmente vencer isso, essa barreira da digitalização de tudo, ou do nosso anseio de querer voltar ao que era só presencial? É quando a gente entende, diácono, que a evangelização se dá de múltiplas formas. Houve casos, me permita partilhar uma breve história, em que uma pessoa me relatava o seguinte: Diogo, quando nós entramos na pandemia e nós tivemos que começar a transmitir as missas da nossa paróquia pela internet, nós descobrimos uma triste realidade, de que a única coisa, ou a única ação evangelizadora que nós realizávamos era só as celebrações eucarísticas, porque era a única coisa que a gente tinha para transmitir na internet. Aí eu disse, que bom que a gente está vendo onde a gente precisa avançar. Então, como vencer essa polarização, digital ou presencial? Quando a gente entende que a evangelização se dá de múltiplas formas. É diferente evangelizar no digital do que evangelizar no presencial. É diferente evangelizar uma criança do que evangelizar um adulto. Sim. É diferente evangelizar um jovem, por exemplo. Quer dizer, então, como superar essa polarização? Quando a gente entender que a mensagem do Evangelho é a mesma de sempre. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. A forma, a roupa, o jeito, o jeitão de transmitir isso, de comunicar isso, pode ser diferente e pode se adequar a qualquer realidade. Então a gente tem que tomar um certo cuidado, sabe, diácono? Porque senão a gente vai querer simplesmente voltar ao que era antes e não vai dar mais para a gente voltar. Posso dar um testemunho breve. Como professor, é sabido que daqui para frente a educação vai ser transformada. Muitas pessoas já com um clique no Google descobrem coisas que nós há 20 anos atrás demoraríamos meses ou até anos para descobrir. Então fica essa provocação para a gente pensar aí.
Agora, Cris, quero te colocar também aí. O pessoal já está interagindo. O pessoal está aqui tão interagindo. Pessoal de Minas Gerais, lá de Belo Horizonte. A galera lá do Rio Grande do Sul também está aqui em contato aqui com a gente. Olha só, Pedro Augusto Vicente falou: acredito que as mídias sociais são um espaço de informação, interação e de evangelização. Tem várias pessoas também dando boa tarde, pedindo oração também. A gente está aqui movimentando e vão mandando, pessoal. Vocês podem estar entrando ali no YouTube da TV Evangelizar, www.youtube.com/TV Evangelizar Oficial, e tá mandando ali pra gente, que a gente vai estar aqui para estar respondendo. É isso aí, gente. Nosso programa de hoje estamos falando das mídias sociais e como evangelizar, com o professor Diogo nesse primeiro bloco aqui com a gente. Queremos, professor, mais uma vez lhe agradecer por essa sua presença. Espero que seja a primeira de muitas que você vem aqui. Uma alegria muito grande, inclusive, revê-lo hoje aqui e tratarmos desse tema tão importante. Então, gostaria que você deixasse aqui a sua mensagem para as pessoas que estão acompanhando, aí, pessoas interagindo com a gente, inclusive nas nossas redes sociais, dessa questão toda da evangelização. Perfeito, diácono. Imagino que a palavra de ordem nesse tempo é justamente transformação. Primeiro, uma transformação da nossa própria mentalidade. A gente entender que a forma que o Evangelho chegou até nós, talvez lá na catequese, numa experiência familiar, isso tudo é absolutamente relevante, mas que o mundo muda, as coisas mudam, os tempos mudam e as exigências da evangelização mudam. Então esse é um primeiro aspecto. E um segundo aspecto é o fato de que a gente se sinta provocado como igreja a produzir conteúdos evangelizadores relevantes para as pessoas nas mídias sociais. Você sabe que as pessoas buscam 3 coisas na internet: ou elas buscam entretenimento, ou elas buscam informação, ou elas buscam conexão com as pessoas. São 3 coisas que estão no Evangelho. Entretenimento não é só dar risada, entretenimento é bom humor, entretenimento é leveza, conteúdo é Jesus Cristo, conteúdo do Evangelho é Ele, e conexão é comunhão. A gente está no tempo do sínodo, né? Isso. Comunhão, participação e missão. Então que a gente se sinta impelido a produzir um conteúdo relevante. Se você me permite, como mensagem final, eu tenho tentado fazer isso aos poucos nas redes sociais, trazendo um pouco esse tipo de conteúdo sobre pastoral, sobre evangelização. Então que a gente possa, né? Quem, enfim, estiver aí nos acompanhando, sinta-se também convidado a nos seguir lá no Instagram, Facebook, YouTube, porque a gente precisa ser uma voz profética, mas ao mesmo tempo que gera comunhão. Verdade. Em face de tanta polarização que tem na internet, tanta coisa complicada, que a gente seja sinal de comunhão, sinal de paz, de fraternidade, sinal do Evangelho. Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de colaborar aqui. Obrigado, professor, mais uma vez. E você que está aí acompanhando o nosso Fé na Vida de hoje, tem muito mais ainda. Nosso primeiro convidado, foi maravilhoso essa nossa conversa. Você continua interagindo com as nossas redes sociais. E no segundo bloco, nós temos o convidado, o irmão Irineu. Vamos falar de continuar essa nossa conversa da evangelização. E, inclusive, nós vamos falar do Andrea Bocelli. O que será que nós temos? Como será que o Andrea Bocelli, ele evangeliza? Como será que ele usa também o seu dom, o seu talento? É assunto para daqui a pouco. A gente vai cantando para o intervalo e já estaremos de volta. Sou estrangeiro aqui, o céu é o meu lugar, é de onde vim, é pra onde vou, é lá onde eu vou morar. Sou estrangeiro aqui, o céu é o meu lugar, é de onde vim, é pra onde vou, é lá onde eu vou morar. 2021 não foi fácil, mas ainda esse ano você vai receber muitas bênçãos. Está chegando Cerco de Jericó, na noite de louvor. Para começar esta nova série, vamos rezar para vencer os medos e receber a bênção dos terços, com o padre Christian Shankar. Nós podemos tocá-lo, Senhor. Irmã Zélia. Viver a experiência profunda do amor de Deus. E Wesley Teté. Quero renovar meu sim a ti.
Participe no auditório e receba um terço exclusivo. Noite de Louvor, nova série Cerco de Jericó. Estreia nesta segunda, 19 horas. Aparelho auditivo com tecnologia alemã, a Telesom tem. Assistência técnica para o seu aparelho, a Telesom tem. Pilhas mais baratas da cidade, a Telesom tem. O tempo não espera ninguém. Faça como eu, compre o seu aparelho auditivo na Telesom, a empresa mais completa da cidade. Com o passar dos anos, você acaba precisando de uma ajudinha extra para poder manter a saúde em dia e aproveitar cada momento. Você já parou para pensar na saúde dos seus olhos? A Eleve pensou. Lever é o produto da Eleve que está revolucionando a maneira de ajudar a manter a boa saúde da sua visão. Ele retarda o envelhecimento dos olhos e ajuda a prevenir alguns sintomas decorrentes da catarata. Incrível, né? Bom, isso só é possível porque o Lever possui luteína e zeaxantina, compostos responsáveis pela boa saúde dos olhos. Só quem ligar agora pode parcelar em até 10 vezes no cartão de crédito ou boleto bancário. Demais, né? E tem mais, hein? Se você ligar agora para o número que está aqui na tela, você leva o seu kit com frete grátis. Não perca mais tempo, peça o seu kit e comece agora a ver a vida mais leve com Lever. Peregrinação nos Passos de Santa Teresa d'Ávila, em outubro de 2022. Percorra as cidades da Espanha ao lado do Padre Antônio e do casal Leonardo e Viviane. Entre em contato conosco. Peregrina Brasil. Realizar seu sonho é a nossa missão. Seu corpo é seu templo. Ame, cuide, faça o autoexame. Vá ao médico e ajude a prevenir o câncer de mama. Que alegria! Estamos de volta aqui no nosso Fé na Vida de hoje. Como é que tá você? Tudo bem? Chegou agora aqui? Sejam todos muito bem-vindos. Que alegria ter a sua companhia aqui na TV Evangelizar, mais de 1.300 cidades nos acompanhando no dia de hoje. E eu lembro que você, inclusive, pode participar, pode interagir com a gente através das nossas redes sociais. Hoje nós estamos falando da internet, estamos falando das mídias sociais, de como evangelizar. No primeiro bloco, falamos com o professor Diogo Pessotto, demos aí essa introdução. E agora nós continuamos. Mas antes de continuar o nosso tema, eu quero também saber se você está usando, inclusive, o programa de hoje. Você, jovem, está participando hoje? Participa aí, jovem. Queremos a sua opinião também. Você, o senhor, a senhora, todo mundo participando hoje do nosso Fé na Vida. Pergunta que não quer calar, Cris. Como estão as nossas participações aí? Então, o pessoal está falando aqui bastante e agradecendo pelo trabalho que a TV faz de proporcionar, né, toda essa facilidade, né, de chegar à evangelização através das redes sociais. A gente tem aí a facilidade do Facebook, né, do YouTube, que as pessoas também às vezes não têm televisão, mas conseguem estar acompanhando. Bastante gente, galera aqui de casa do Paraná falando que está assistindo. Opa. Pessoal lá do Pernambuco, Ana Cláudia de Paulista, dando um alô aqui pra gente. A gente tem a galera, mais gente de Minas Gerais. O pessoal de Minas hoje está participativo. Os mineirinhos e as mineirinhas. Os mineiros estão participando hoje com a gente aqui. E beleza, depois você vai falar alguns nomes aí das pessoas que estão participando. E você manda aí pra gente, ó. Você está vendo, inclusive, o nosso canal do YouTube. Inclusive, eu quero convidar você também. Você pode ligar ou mandar mensagem também pra gente, ó. O número aí, com certeza, nós vamos colocar pra você, que é o 41 3221 6060. No final do Fé na Vida, você que já acompanha há algum tempo, desde que começamos aqui, você sabe que nós temos o nosso momento de oração. Então eu convido você também a ligar ou mandar sua mensagem aí para o nosso WhatsApp, que é o 41 3221 6060. Qual é a sua intenção? Qual é o seu pedido? E nós vamos rezar com muito amor, com muita fé, por você e por toda a sua família, para que essa graça que tanto você precisa, que tanto você busca na sua vida, ela aconteça. E agora eu quero chamar o nosso segundo convidado de hoje, ele que é doutor em filosofia também, o professor, doutor, o nosso querido irmão Irineu.
Ele que também eu tive alegria. Hoje é o dia dos encontros, né, professor? Seja bem-vindo. Tive alegria também de ser na formação diaconal, no ID, né, aqui de Curitiba, como nosso professor de filosofia. Seja bem-vindo. Obrigado, Felipe. Obrigado a todos. E Felipe foi um bom aluno, passou de ano certinho. Ele é meu amigo. Que bom, professor. Seja bem-vindo, por favor, fique à vontade. Pode sentar aqui para que a gente possa conversar um pouquinho. Mas antes de colocar você também, professor, na nossa conversa de hoje, eu quero falar como no bloco anterior eu dizia do Andrea Bocelli, né, que é um dos maiores cantores desse mundo, compositor, tenor, né? Mas é uma pessoa também que ele é muito temente a Deus também. Ele tem algumas reflexões, inclusive ele foi vencedor de 5 Brit Awards, né? E também 3 Grammys. E ele compartilhou uma linda foto. Olha, ó, estamos vendo a imagem dele, esse que é um talento que nos emociona. E ele compartilhou uma linda foto também com o Papa Francisco. Onde que ele compartilhou? Nas suas redes sociais, que é o tema do nosso programa. Você está vendo a foto aí? Olha que encontro belíssimo do Andrea Bocelli com o nosso querido Papa Francisco. E além disso, em entrevista, né, para uma rede católica internacional, ele afirmou, olha que interessante, quando eu estava lendo várias coisas para poder trazer para vocês hoje no programa, e essa frase realmente marcou muito, né, que ele disse que fé na vida eterna, se não existe, tudo perde o sentido. Olha que incrível isso, essa frase. Até quero repetir. Ele disse, né, que fé na vida eterna, se não existe, tudo perde o sentido. Irmão, quero começar a nossa conversa então de hoje trazendo esta frase. E ele, inclusive, se utilizando das redes sociais também. E isso mostra, essa frase dele mostra de uma pessoa que acredita em Deus, de uma pessoa que tem fé e traz para essa reflexão. De fato, o nosso próprio programa aqui já tem como título muito sugestivo, né? Fé na vida. Primeiramente, já podemos perguntar, né, Felipe, para os nossos jovens, né? No que você tem fé, né? Qual é o motivo da sua esperança, né? E o Andrea Bocelli nos dá uma mensagem belíssima, né? Que ele tem fé na vida. Mais ainda, ele tem fé na vida eterna. Isso é profundo, né? Uma colocação dessa. Por quê? Pensa cada um de vocês que estão nos acompanhando aqui, né? O que você faz no seu dia a dia, né? Nas suas relações, com a família, no período de estudo. As suas ações é a partir do quê? A partir daquilo que você acredita. No sentido mais pleno da palavra, nós estamos aqui falando de acreditar em algo muito mais superior, de algo muito mais profundo. Por exemplo, se nós estamos aqui na TV Evangelizar falando, porque nós temos fé, acreditamos no Evangelho. Assim também, vocês que nos acompanham aqui, você que levanta diariamente de manhã, é porque você acredita em algo. E a esse acreditar, essa fé, esse sentido que você deposita, que é o real motivo, o sentido da sua vida. O psicólogo Viktor Frankl, ele tem uma frase muito sugestiva a respeito disso. Ele diz assim: quem tem um porquê, supera qualquer como. Quem tem um porquê, supera qualquer como. Ou seja, se você tem um porquê, se você tem uma fé, algo em que você acredita, algo que faz sentido, aquilo lhe dá as energias, a força para o dia a dia. Sabemos que estamos num momento de pandemia com muitas dificuldades. Sim. A vida nos apresenta dificuldades. Mas o que é que lhe dá a força para superar essas dificuldades? É o porquê. É a fé, naquele momento em que você está lá no fundo, que parece que tudo terminou, mas você vê aquela luz no fim do túnel que está lá. E se você tem essa referência, você vai ao encontro daquilo que é o fundamental e o mais importante para você. E como levar, irmão, essa fé no nosso dia a dia conosco, diante de tantas coisas que nós vivemos hoje, que as pessoas que estão acompanhando, quem não tem a sua dificuldade, mas inclusive o nosso programa fala disso, o nosso programa já tem tudo a ver com o que nós temos, nosso tema de hoje, que é a fé na vida, como o Andrea Bocelli diz aqui, mas fé na vida, nesta vida, fé na vida eterna, mas como motivar hoje essa fé no dia a dia, nessa nossa caminhada? De fato, Felipe, essa é uma pergunta fundamental, né? Como motivar a buscar? Primeiramente, cada um faz isso a partir de onde está.
Você que está aí no sofá, com a sua família, com o seu pai, com a sua mãe, primeiramente é desse local, no contato com a sua família, com o seu irmão, com a sua irmã, que você vai buscar esse sentido e levar a fé para a pessoa que está ao seu lado. Um segundo momento, temos muitas dificuldades, sim, o momento é complexo. Mas agora eu peço para cada uma de vocês, também pensar em quantas coisas bonitas também nós temos. Sim. Quantas coisas bonitas, quantas oportunidades que nós temos acontecendo no dia a dia. Tem um psicólogo também, né, que ele é psicólogo e teólogo, que ele apresenta um exercício assim bem bacana que eu quero deixar para todos que nos acompanham, que é o seguinte: todos os dias, quando você vai dormir, antes de adormecer, você já desligou o seu celular, né? Olhou o último WhatsApp do dia e você desliga o seu celular. E você pensa em 3 coisas boas que aconteceu no seu dia e por quê? 3 coisas boas. 3 coisas boas. 3 coisas boas. Em geral, às vezes nós focamos mais no negativo. É a tendência a tendência é focar no negativo. Mas no negativo. Agora, se você focar no positivo e perceber as coisas positivas que estão acontecendo e por quê, você vai começar a ver o mundo com os outros olhos. Por que focar no positivo? Porque sabemos que o Evangelho é a boa nova. E a boa nova é a boa notícia. Então, se você foca no positivo, já é uma maneira de você, primeiramente, estar evangelizando o seu coração, e de posse dessa boa nova, você pode levar às outras pessoas também, né, Felipe? Que bacana isso, né? Quantas reflexões que nós estamos tendo aqui hoje, que nos fazem pensar, ainda mais na área da filosofia, que é justamente isso, que nos faz pensar. Inclusive, a gente começou essa nossa conversa com o Andrea Bocelli, inclusive em dezembro do ano passado, ele esteve, né? O Andrea Bocelli, ele esteve em dezembro do ano passado, ele esteve com o padre Reginaldo Banzotti, inclusive falando desse tema que nós estamos abordando hoje no programa. Eu convido você a ver comigo agora. Andrea Bocelli, em seu novo álbum Believe, você mencionou que o conceito do projeto é sobre 3 virtudes teologais do cristianismo: fé, esperança e caridade. Como essas 3 virtudes influenciam sua vida e inspiraram este novo trabalho, esse novo projeto? Senza la fede, che si può intendere anche in senso lato, senza la fede si va poco lontani. Perché senza la fede la vita è soltanto un piccolo segmento che anche durasse 100 anni sono niente rispetto all'eternità. Se non c'è fede non ha senso nulla di ciò che facciamo durante la giornata, no? E la fede serve anche a realizzare qualcosa di concreto e di buono nella vita, perché tutti noi ci siamo sentiti dire dai nostri genitori: devi credere in quello che fai, no? Abbi fede in quello che fai. Quindi la fede è importante. La fede porta speranza e la speranza è la base dell'ottimismo che ci dà la forza ad andare avanti, e la carità viene per conseguenza, perché se nella vita abbiamo avuto qualche fortuna, perché di merito non si può parlare, tutto quello che abbiamo di buono è un dono del cielo, no? Quindi se abbiamo ricevuto qualcosa in dono, è necessario, diciamo, condividere questi doni anche con gli altri. Bravo, bravissimo. Io penso che i cristiani hanno... C'è una mia amica, la fondatrice di Nuovi Orizzonti, che probabilmente molti di voi conosceranno, perché ha dei centri anche là in Brasile. Lei dice sempre: il cristiano è condannato alla gioia, perché allegria, sì, perché Dio ci vuole felici, no? Allora chi ha una fede concreta, una fede granitica, non può non avere speranza e non può non essere felice. Precisamos manter essa esperança, precisamos ser felizes. Olha quanta reflexão importante nós estamos tendo no programa de hoje, com pessoas que têm realmente essa afinidade com o nosso Deus e falar de tantas coisas importantes. E também, agora eu quero lembrar para você
que o padre Reginaldo Manzotti também, recentemente, ele compartilhou um texto no site Aletheia, que é um site muito importante também. E o padre está vendo as imagens, por que não devemos desanimar diante dos sofrimentos? Inclusive, estava lendo hoje também, realmente uma bela reflexão. E aí, fazendo essa relação dessas duas frases, né, que eu quero fazer com você, com o irmão que está aqui no estúdio também com a gente. Uma do André, né, que a gente acabou de ver aqui, e também a outra do padre Reginaldo Manzotti. Irmão, como manter a nossa fé quando as coisas não acontecem como a gente espera? Como ajudar a espalhar essa fé, né? Mesmo quando estamos passando por esses momentos tão difíceis, fazendo essa relação dessas duas reflexões dessas pessoas tão importantes para a nossa caminhada, para a nossa fé. De fato, Felipe, né? O problema do sofrimento, né? O problema do mal, é um problema filosófico e teológico por excelência, né? Ou seja, por que o justo sofre, né? Qual a causa do sofrimento? E o sofrimento, como todos vocês sabem, fazem parte da nossa vida, né? O sofrimento em algum momento faz parte, a gente vai em algum ter, momento você vai sofrer. Tanto é que até existe um certo paradoxo, né? Que é justamente pelo mal que nós sabemos o que é o bem. E se você analisar um pouco melhor na sua vida, né? Muitas vezes o próprio sofrimento, ele é condição para você alcançar a alegria ou a felicidade. Podemos pensar num atleta, né? Para ele alcançar a vitória, ou sobretudo um atleta olímpico, né? A sua vida é sofrimento, treinamentos, às vezes eventualmente de lesões, mas que servem para o preparativo, para a preparação para alcançar. Assim também na nossa vida, como humanos, como cristãos, né? O sofrimento é parte inerente. Mas o sofrimento sabemos que ele é sempre passageiro, né? O sofrimento é passageiro. Não é eterno, uma hora não é eterno. vai passar. Assim como também os momentos felizes, né? Exato. Eles estão oscilando. As quedas, né, Felipe? As dificuldades acontecem, né? Eu costumo brincar com o pessoal, né? O que nós mais fazemos da vida, que é caminhar, né? Sim. Nós erramos, né? É verdade, verdade. Tropeçamos, Sim, caímos. Mas nem por isso você deixa de levantar, porque você caiu. Novamente você retoma as forças e você supera. E nesse sentido, né, no cristianismo, no evangelho, nós temos uma mensagem muito bonita, né, que nos dá a força maior, suprema disso, né? Que Cristo é aquele que com a sua morte, ele venceu o poder da morte. Ou seja, a morte que poderia parecer ser o maior sofrimento, a maior derrota para a vida, com Cristo nós temos a ressignificação da morte, porque você tem um elemento fundamental que lhe dá a energia, as forças necessárias, as graças para você buscar. Então, primeiramente, é você ter consciência, né, que mesmo que você tenha dificuldades, sofrimentos, eles são passageiros. E, sobretudo, você ter a sua esperança. E, como diz o nosso programa, né, Felipe, ter fé na vida. Isso. Não devemos desanimar da vida. A vida vale a pena porque nós temos a nossa força principal, que é o nosso Deus Salvador, né, Felipe? Isso mesmo. Irmão, mais uma vez eu quero lhe agradecer, né? Passa rápido demais, o programa está gostoso, essa conversa está tão boa, mas espero que seja também, como eu falei para o Diogo, que seja a primeira de muitas que você vem aqui participar com a gente, que tem muitos temas ainda para conversarmos. Mais uma vez, muito obrigado. Leve o nosso abraço a todo o pessoal da FASBAN também, do qual você faz parte. Obrigado, Felipe. Deixo aqui a minha mensagem final, né? Que mantenhamos sempre a esperança, né? A esperança. O apóstolo Paulo, né, diz que o objeto da nossa esperança é exatamente aquilo que nós não vemos, né? Por exemplo, se você está esperando uma pessoa, você não vê. Quando ela já apareceu, você não está esperando mais, porque você a vê. Assim também a fé, né? A fé é essa atitude existencial de nós continuarmos com a esperança na vida, num mundo melhor que está para acontecer para cada um de nós. Muito obrigado. Obrigado, irmão Irineu, pela sua presença aqui no nosso programa. Obrigado a você que está aí acompanhando também. Daqui a pouco nós vamos interagir mais uma vez com você, você participando aqui com a gente, mandando os seus recados para cá em nossas redes sociais. Agora eu preciso fazer intervalo. A Cris com o João, nós vamos cantar uma música saindo para o intervalo. Nós, que eu digo a eles, né, que vão cantar, a gente vai cantar. E aí, depois nós vamos voltar com um santo padroeiro da internet. Você sabe quem é?
Santo Padroeiro da internet? Sabia, irmão? Tem o Santo Padroeiro da internet. Você sabe quem é? Então aguarda aí, já já, no último bloco, você vai saber quem é. Vamos cantar? Vamos lá. Chuva de graça, pedimos a ti. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça nesse lugar. Derrama. Chuva de graça, pedimos a ti. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça nesse lugar. Derrama. E voltamos mais uma vez aqui no nosso Fé na Vida de hoje, agradecendo a você que está aí em casa, onde você estiver, acompanhando, aquele abraço carinhoso para você e pedindo que Deus o abençoe, que o Espírito Santo te ilumine e que cada dia da sua vida seja muito especial. Inclusive, você já agradeceu a Deus hoje por esse lindo presente que você recebeu das suas mãos? É importante agradecer. E nós estamos aqui na TV Evangelizar 24 horas com você, com momentos especiais como esse do Fé na Vida, momentos com temas especiais, momentos oracionais também. Logo após o nosso programa tem o terço das Santas Chagas e você vai rezar com a gente. E no final do programa também, vamos rezar juntos hoje aqui. Inclusive, já fez o seu pedido de oração? Já ligou para o nosso call center? 41 3221 6060. Está aparecendo aí, ó. Você está vendo? Então, liga aí para a gente. 41 3221 6060. Faça o seu pedido de oração. Vamos rezar pelos nossos jovens. Vamos rezar pelas nossas famílias. Aproveite esse momento, esse espaço é todo seu. Inclusive, você pode fazer o seu pedido de oração pelas nossas redes sociais. Você pode interagir com a gente também. Inclusive, Cris, quero saber se o pessoal está mandando perguntas, está participando, está interagindo com a gente aí. O pessoal está interagindo sim. Aliás, um comentário. A Maria Helena dos Santos Melo falou: boa tarde, Diácono Felipe, João e querida Cris. Que maravilha saber que mesmo com tanta dificuldade, a tecnologia é usada por muitos para fazer o bem através das redes sociais. E ela complementou lá embaixo, falando assim: eu sou idosa, mas estou me adaptando também para usar as mídias sociais e continuar evangelizando. Sou uma associada fiel com muito amor e orgulho. Beijos de Aracaju, lá no Sergipe. Opa, como que é o nome dela? Maria Helena. Maria Helena, ó. Beijo no teu coração. E ela tocou num assunto importante, porque às vezes a gente acha que as redes sociais é só para a juventude. Sim. Claro que o jovem, vocês jovens, você representando a juventude aqui, tem mais facilidade. Eu confesso que às vezes eu tenho que pedir para minha filha, para um sobrinho, alguém, o diácono aqui está tendo dificuldade, né, João? Estou tendo dificuldade, mas peço ajuda. E com certeza ela fez isso também. Sim, com certeza. Entra um pouco, né, diácono, a questão da geração, né? Que não é da geração, isso. Mas a gente que é jovem tem ali o papel fundamental de estar ajudando ali os idosos, os mais velhos, que não tem aquele conhecimento que a gente tem, mas a gente está ali para ajudar, né? Você já ajudou bastante, Cris? Já. Ajuda minha a família? Mãe mesmo, nossa, coitada, eu tenho que ajudar ela, mas tô ali, né? Cris, a mãe vem lá, Cris, tô precisando. E a Cris tá ali. A Cris socorre ela. Foi muito bacana isso que você partilhou aqui no nosso programa de hoje, porque é especial isso, porque todos nós precisamos nos ajudar, né? E isso é importante também. A gente vai falar com a irmã, já vamos receber a irmã, nossa convidada desse terceiro bloco. Vamos falar isso também, porque às vezes pensa que é só o jovem, mas também nós, que eu costumo dizer, somos jovens há mais tempo, nós também precisamos utilizar dessas redes sociais. Então, você aí que está, participa com a gente, manda suas mensagens para cá. Eu falava no último bloco, quem é o santo padroeiro da internet? Você sabe qual é, não? Pois é. E nós vamos falar sobre ele agora, que é o Carlo Acutis. Ele que viveu, né, essa era da internet. E ele, inclusive, ele está nesse processo de beatificação, canonização. A gente vai falar sobre ele agora. Mas antes também eu quero receber a nossa querida irmã, a irmã Neuci, que vai participar com a gente também, falar sobre os jovens e a internet. Irmã,
seja bem-vinda aqui no nosso programa. Agora tem que ser assim por enquanto, né, irmã? Mas logo, logo nós vamos poder nos abraçar de novo. Muito obrigado pela sua presença. É um prazer estar aqui e que Deus abençoe vocês que estão conosco agora. Por favor, irmã, fique à vontade aqui no nosso programa também. Você de casa, fique à vontade para participar. E o importante, a gente estava falando com a Cris aqui, que é jovem. Mostra a Cris aqui, a nossa jovem hoje, está representando a juventude. E o Carlos, né? O Carlos Acutis, ele é o jovem também. Ele era um jovem normal, né? Que amava estudar, jogar futebol, estar com os outros, videogame, né? Mas ele descobriu, e isso que é importante na história dele, ele descobriu um grande amigo, o grande amigo Jesus. E esse precioso tesouro queria compartilhá-lo, né, com todos, tornando-se assim um apóstolo. Como que ele se tornou um apóstolo? Por meio do que mais gostava, que é a tecnologia da informação. E ele, inclusive, ele criou, né, um site para estudar, para falar dos milagres. Você está vendo imagens dele aí? Então, é um jovem da nossa época agora, né? Que já aproveitou esse momento, mesmo com a tecnologia, para poder realmente evangelizar. E ele teve esse amor por Jesus. Então, é isso que a gente vai falar agora. Queremos falar especificamente com esses jovens, né, irmã? Daí eu já começo perguntando para a senhora, né? Como que a gente consegue hoje, como fazer para motivar esses jovens no dia de hoje? Às vezes a gente acha que não é muito fácil, mas a gente vê um jovem desse, na nossa época agora, realmente se utilizando do que ele mais gostava para evangelizar. Então, como que a gente faz isso hoje com essa juventude? A primeira coisa, essa evangelização tem que partir de casa, né? De você que é pai, que é mãe, de estar assim, dando essa graça, essa oportunidade para o seu filho, acompanhando também, né? Hoje falta muito dos pais terem esse acompanhamento de ver aquilo que o filho está vendo e proporcionar ao jovem essa experiência, como o Carlos, que ele tinha o interesse de buscar, ia buscar os milagres eucarísticos e tantas outras coisas e levar a outros jovens. Então, é muito fácil, né? A partir do momento que você abre o teu coração e deseja, você consegue, jovem. Ontem, atendendo uma criança de 6 anos. 6 anos. Ela dizia para mim assim: o meu desejo é que Nossa Senhora venha falar comigo e eu quero ser santo. Quer dizer, uma criança de 6 anos, nos dias de hoje, despertando esse desejo da santidade, o jovem também pode fazer esse caminho. Os meios de comunicação estão aí para que a gente possa buscar. E como já foi falado desde o começo aqui do programa, quantas formas de evangelizar e ser evangelizado. Hoje, diante de tanta novidade, você jovem que está aí, e às vezes, irmã, eu sou convidado, né, há muito tempo, graças a Deus, para conversar com jovens, pregar, participar de retiros. E eu sempre me pergunto assim, mas como que eu vou falar com essa juventude? Eu tenho essa preocupação, porque qual é a linguagem que a gente deve falar com o jovem hoje? Acredito que todos nós que temos essa função de evangelizar, irmã, através, né, dos meios de comunicação, através da nossa missão, da sua missão, quanto irmã, quanto religiosa, a minha missão como diácono. Mas como falar a linguagem dessa juventude? Como despertar? É um desafio, não? Ou não? Ou é mais fácil do que a gente imagina? Não, realmente é um desafio e é bonito quando você consegue chegar ao coração do jovem, acolhendo. A primeira coisa é a acolhida. Acolher com amor e mostrar que você não é diferente. Que nós passamos pelos mesmos problemas que eles passam. Ter esse encontro. Cada vez que eu falo com um jovem, com um adolescente, eu digo: as suas crises foram as minhas crises. E aí a gente consegue passar um pouco daquela experiência, mas a maior de todas é a acolhida. Acolher com amor o vazio que eles nos apresentam. E dizer que esse vazio pode ser preenchido pelo amor que Deus tem por nós. Através de uma música, através de um filme, de uma história de um santo, de uma leitura e de tantas coisas que nos é oferecidas, que nos fala de Deus. Inclusive,
a TV Evangelizar, né, que apresentou um documentário também, né, sobre o Carlo Acutis, que a gente vai mostrar aqui para você um trecho também desse documentário, para que a gente possa conversar um pouquinho mais sobre ele e a gente possa entrar nesse contexto. Inclusive, jovem, você que está aí, eu fiz uma pergunta, conversei com a irmã aqui agora, mas você pode participar aí também de como a gente pode evangelizar. Você conhece a história do Carlo Acutis? Você acompanha a sua história? É dizer assim, né? É o Santos de calça jeans. Como a irmã falou dessa criança de 6 anos, que também busca a santidade. Isso é muito profundo. Então, depois desse material, desse VT que a gente vai mostrar para você, a gente volta a conversar. Vamos ver juntos aí. O que fez de Carlo Acutis um jovem tão especial? Como explicar que um garoto dos nossos tempos, nascido nos anos 90 e rodeado de tantas facilidades, distrações da era moderna, não se deixasse influenciar por comportamentos ou ideias que o afastassem do seu verdadeiro propósito? Talvez a explicação esteja em outra frase de Carlo que acabou se tornando célebre. Todos nascem como originais, mas muitos morrem como fotocópias. O que ele queria dizer? Que cada pessoa é um ser único e especial, mas nem todos compreendem o quanto são importantes para os planos de Deus. Carlo è diventato l'esempio di come ognuno dovrebbe essere nella propria vita. Carlo se tornou um exemplo de como cada um deveria ser na própria vida. Eu, quando era criança, o compreendia porque o percebia. Meu melhor amigo era ele, então eu pensava que aquele fosse um comportamento geral. Em vez disso, nunca mais encontrei aquilo que o Carlo me transmitiu. E ele se transformou num exemplo para mim, para toda a minha família. Um exemplo, sobretudo, de tolerância. Às vezes acontece de a gente dizer algo pesado, de se irritar, mas eu nunca vi o Carlo irritado. Sempre o vi tolerante e alegre com as pessoas. Não tem como ele não ser um exemplo para todos nós. E não pode ser um exemplo per tutti nós. Que lindo isso, né? Eu falava de Santos de calça jeans. Inclusive, nós comemoramos agora, dia 22, o dia de São João Paulo II, que fez esse trabalho maravilhoso também com a juventude, inclusive criando, né, a Jornada Mundial da Juventude durante o seu pontificado. Então, realmente que possamos fazer tudo isso. E às vezes a gente pensa, né, que não é tão simples ser santos, né, irmã? Mas nós temos, inclusive, um outro processo que chama muito a atenção, de beatificação da Sandra Sabatini, que é a primeira noiva, né, em processo de canonização na história da nossa igreja. Era uma jovem também, como tantos que estão aí na igreja. E estava aí em um lindo caminho de evangelização, mas ela, você está vendo a imagem, ela sofreu um acidente e não resistiu. Irmã, estamos aí, né, quase terminando o nosso programa já, mas esses dois aí que a gente falou, Carlo Acutis e essa noiva, são exemplos para os jovens de hoje, não é mesmo? Sim, a gente pode, né, se inspirar neles, na história de vida, naquilo que eles viveram. E nos tempos de hoje, ligado à internet, ligado a tudo aquilo que acontecia. Eu quero até falar um trechinho daquilo que Sandra escreveu no seu diário. Sandra, adoro tudo o que fazes. Ama profundamente os minutos que vives. Que te não permitas viver. Tente sentir a alegria do momento presente, seja qual for, para nunca perder a ligação. Que você não perca esse momento na tua vida de buscar a graça de Deus. Que você faça essa experiência de mergulhar no coração de Deus e desejar ser santo e buscar uma vida cristã. É isso. Se inspire nos jovens e tantos outros, se nós voltarmos na história. Quantos jovens que nós temos que também foram santos. Nós estamos caminhando já para o final do nosso programa de hoje. Quero convidar agora você que está aí acompanhando, quero convidar a irmã, quero convidar toda a nossa equipe para fazermos esta oração final. Convido a irmã para a gente ficar em pé agora. A gente está caminhando já para o final do nosso programa. Convido você para rezarmos. E antes da nossa oração, coisa que me chamou muita atenção, queria partilhar do Carlo Acutis, que antes de morrer alguém perguntou para ele assim, se ele estava triste por morrer tão jovem. E ele disse assim, não porque eu não desperdicei nenhum minuto da minha vida fazendo coisas que não agradam a Deus. Olha que profundo isso. Então agora quero convidar todos vocês, nós vamos fazer
A oração, inclusive, do Carlo Acutis. Convidar João, Cris, representando a juventude, você jovem que está em casa, todos nós vamos rezar juntos com muita fé esta oração, dizendo: a irmã comigo também, todos vocês e todo o Brasil. Ó Deus, nosso Pai, obrigado por nos teres dado, Carlo, modelo de vida para os jovens e mensagem de amor para todos. Tu o fizeste apaixonar pelo teu Filho Jesus, fazendo da Eucaristia a sua rodovia para o céu. Tu lhe deste Maria como mãe muito amada, e dele fizeste com o rosário um cantor da sua ternura. Aceita a sua prece por nós. Olha sobretudo para os pobres, que ele amou e socorreu. Concede também a mim, por sua intercessão, a graça da qual preciso. Qual é a graça que você precisa? Peça agora. E torna plena a nossa alegria, incluindo Carlo entre os beatos da tua santa igreja, para que o seu sorriso resplandeça ainda para nós, para a glória do teu nome. Amém. Amém. Quero agradecer muito a você que esteve conosco no programa de hoje. Quero agradecer muito a sua presença, irmã, conosco também, nesse momento especial de oração. Agradeço a Cris, ao João, a toda a nossa equipe, a Rede Evangelizar, a você associado que nos ajuda. E quero deixar a bênção aqui de Deus Todo-Poderoso para você e para toda a sua família. Pela intercessão de Nossa Senhora de Guadalupe, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Na sequência, o terço das Santas Chagas. Esperamos todos no próximo Fé na Vida. Nos despedimos cantando. Com